Olá, turma tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegamos hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje a gente vai falar sobre os computadores e como esse importante meio de comunicação se transformou dessa maneira como a gente utiliza hoje. Antes da gente começar a nossa aula, quero deixar uma perguntinha rápida aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar ou já ouviram falar por que os computadores receberam o nome de computador? Por que esses aparelhos receberam o nome de computador? Vamos descobrir junto então na nossa aula de hoje? Aqui para vocês verem, eu trago para vocês um dos primeiros modelos de computadores fabricados na época. Esse computador aqui, ele tinha uma função totalmente diferente do que a gente utiliza hoje em dia. Ele tinha uma função totalmente diferente. Hoje em dia a gente vai lá, abre o computador, acessa a internet, tudo. Mas, apesar de não parecer, esse aqui era um computador e a função principal dele era realizar cálculos matemáticos. Então, ele realizava cálculos matemáticos em milésimos de segundo. Então, por isso ele recebeu o nome de computador, que vem de computar, ou seja, computar dados, realizar funções matemáticas. Então, a função principal dele era essa. Apesar dele ter esse tanto de cabo, parecia alguns armários aí, mas esse era um aparelho computador. Esse aqui é o ENIAC, foi um dos primeiros computadores digitais criados. Ele tinha a função de realizar cálculos matemáticos em milésimos de segundo. E tinha uma programação extremamente difícil. Ele tinha alguns problemas na sua primeira geração, que é essa. Ele consumia muita energia elétrica, e ele tinha uma programação extremamente difícil, demorava-se dias até mudar uma programação para outra. Até que você fosse realizar um cálculo diferente do que você estava realizando, demorava-se dias até você reprogramar ele para desempenhar uma nova função. Então, por isso ele recebeu o nome de computador, porque a função principal dele era realizar cálculos matemáticos. Logo em seguida, veio a segunda geração. Lembrando que essa primeira geração, devido ao seu tamanho e à complexidade desse aparelho, ele era restrito aos órgãos governamentais. Na segunda geração, que é essa aqui que eu trago para vocês, ele vem com a qualidade maior, uma velocidade de cálculo bem maior e uma programação totalmente diferente também, mais simples. Agora ele passa a integrar também as indústrias. Então ele sai dos órgãos governamentais e parte para a indústria também. Mas percebe um detalhe importante? Nem aqui e nem aqui eu tenho monitor. Não tem monitor nessa época ainda. A gente não utilizava monitor nos computadores. Tudo era feito manualmente. Então aqui no computador eu trago eles para a indústria. Eu trago aqui outro exemplo aqui para vocês. Lembrando que essa primeira imagem aqui é apenas o painel de controle. Aqui atrás eu trago ele completo, o aparelho completo. Essas caixas que você vê lá atrás, na verdade, são componentes do computador que tem um operador aqui operando na imagem 1 aqui também para vocês. Então ele começa a se transformar e a diminuir de tamanho, apesar de ainda ser grande, mas ele já diminuiu bastante de tamanho. E também na segunda geração eu tinha esses dois modelos aqui também, o IBM 1620 e o IBM 1401, que eram modelos da época. Hoje a gente tem os computadores bem mais modernos e bem menores. A terceira geração já traz modelos bem menores ainda. Então, eles diminuem de tamanho mais ainda e passam a integrar cada vez mais as indústrias. Lembrando que até nessa época, que até os anos 60, 70, os computadores não existiam computadores nas residências, nos comércios, nem nada do tipo. Os computadores eram restritos às indústrias. Primeira geração restrita apenas aos órgãos governamentais, depois ele passa a integrar a indústria e permanece na terceira geração também. Somente no final da terceira geração de computadores que eles começam a ensaiar um modelo residencial que a gente vai ver mais à frente. Aqui eu tenho dois exemplos de modelos de computadores da época que começaram a diminuir de tamanho. Lá nos anos 80, começam a surgir os outros modelos mais parecidos com o que a gente tem hoje. Aqui eu trago dois modelos, lembrando que esses modelos ainda não eram residenciais, até porque não se tinha internet na época. Então eu tinha dois computadores, mas eu ainda não tinha a internet. A internet veio um pouco depois. Eu tenho aqui um modelo tradicional que a gente conhece hoje, que seria o computador de mesa, popularmente chamado aqui, e eu tenho aqui um modelo móvel à minha esquerda, esse preto e branco aqui. Então ele é um modelo que
móvel. Seria como se fosse um notebook da época, apesar dele parecer um caixotinho aqui, mas na verdade ele é um modelo móvel, que eu transportava ele para outros lugares. Só na quarta geração, lá nos anos 90, que surgem os computadores residenciais. Por volta de 1991, surgem os primeiros computadores residenciais. Com o surgimento da internet, então começam a surgir os primeiros computadores. E esses modelos aqui são os modelos tradicionais da época. Eu trago aqui para vocês também outros modelos aqui que eram bem populares nos anos 90. Lembrando que a internet nessa época era extremamente lenta e de difícil acesso, principalmente porque os aparelhos de computadores eram muito caros e a internet era muito lenta, então era pouco atrativo você ter um computador. Então pouquíssimas pessoas tinham um computador em casa. Isso só começa a mudar lá nos anos 2000, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Aqui eu trago para vocês um exemplo de evolução desses modelos que a gente viu aqui, para você ter uma noção de como os notebooks evoluíram. Por exemplo, eu estou gravando essa videoaula aqui para vocês num notebook pequeno, cerca de 2 quilos mais ou menos. Olha o tamanho desse primeiro modelo aqui dos anos 90 e olha a diferença desse aqui dos anos 2000. Você percebe o tamanho e a diferença de ambos? Ou seja, a tecnologia cada vez mais diminui e aperfeiçoou esses aparelhos. Aqui eu tenho maneiras diferentes de se armazenar. Lá nos anos 90, a gente tinha que armazenar arquivo nesses disquetes aqui. Certamente vocês nunca nem viram um disquete desse na vida, né? Esses disquetes aqui, eles tinham uma memória bem curtinha. Comparando com hoje, seria como colocar uma música, duas músicas nesses disquetes aqui, não caberia. Já os pendrives de hoje em dia armazenam 500 até 1000 músicas, dependendo do tamanho dele, da memória dele. Então, são maneiras diferentes de ser armazenado. Do disquete, a gente chegou nesses aparelhinhos pequenininhos. Aqui, para você ter uma noção como esses disquetes eram pequenos, para você instalar um jogo, por exemplo, gastaria 12 a 13 disquetes desse aqui para você instalar um jogo no computador só. Então, era bem complexo e bem rústico nessa época ainda. Diferente de hoje, que a gente tem os pendrives aí com memória bem grande. Aqui eu tenho dois modelos de mouse aqui. Eu estou utilizando um mouse tradicional aqui, um mouserzinho para gravar essa aula. Olha como eram os mouses nos anos 90. Até início dos anos 2000 a gente já tinha alguns desses mouses aqui ainda. A gente tem modelos aqui diferentes, quadrados aqui, esse modelo azul com essa bola azul no meio aqui. Essa aqui tem a bolinha pequenininha aqui, já o outro bem grande. Então, esses aqui são modelos para você ver como isso foi aperfeiçoando ao longo dos anos e transformou no que a gente tem hoje. A gente tem computadores aí que rodam games pesados aí, as pessoas utilizam para jogar, para assistir vídeos na internet com alta resolução. Então, a gente tem hoje computadores bem mais rápidos e melhores do que antigamente. A maneira de se armazenar também, até a câmera do computador que eu estou utilizando aqui para vocês melhorou a qualidade. Hoje você tem câmeras embutidas nos computadores. Naquela época você tinha que comprar um webcam para se utilizar com imagem e por aí vai. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje a gente percebeu então a história do computador, como ele surgiu, ele tinha uma outra função, por que ele se chama computador e como ele chegou a se tornar o principal ou um dos principais veículos de comunicação que a gente tem hoje em dia, juntamente com o celular. Então, a gente tem um importante avanço nessa questão. Vamos para a nossa atividade de hoje, então? Pega o caderno de vocês, façam o cabeçalho, como sempre, e vamos para a nossa atividadezinha, então. Você vai observar as imagens na questão número 1 e escreva o nome de cada um aparelho desse no seu caderno e me conte qual a função desses aparelhos, qual a função de cada um desses aqui. Lembrando que o notebook e o computador têm funções aí semelhantes, parecidos. Número 2, como era o primeiro modelo de computador? Como que era esse primeiro modelo? Volta lá atrás, vê a imagem e me relate aqui. Por que esse aparelho recebeu o nome de computador? Eu contei também lá no comecinho da nossa aula de hoje. Você usa ou já usou um computador ou um notebook? Se sim, o que você já fez ou faz usando esse aparelho? Você usa para jogar, fazer pesquisa, assistir vídeos? Conta pra gente aí. Então, nossa aula de hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.